Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do efeito Dunning-Kruger e a lógica, uma perspectiva assim, um enquadramento diferente. Eu já falei sobre os princípios fundamentais da lógica que eu criei. Vou fazer uma abordagem, tentar ter uma linguagem acessível para o público em geral, porque acho que é importante, porque muitas vezes as pessoas trazem lógica para cima da mesa, têm até uma espécie de efeito Dunning-Kruger, trazem lógica para cima da mesa acerca de assuntos que desconhecem profundamente e de forma inconsciente até não se apercebem disso. Isso é um dos assuntos que eu tratei nesta minha obra, Filosofia da Ignorância. Tenho um capítulo que é mesmo efeito Dunning-Kruger e a Ignorância, publicada no Brasil. E nesta obra também, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Também falei sobre este tipo de assuntos noutras obras, mas estas obras que eu tenho aqui à mão, em que eu falo acerca destes assuntos, para quem quiser aprofundar. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para partilharem, para porem like, para comentarem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sigam-me nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, dependendo de onde estejam a ver. E pronto, vamos à reflexão filosófica. Desde muito novo, digamos assim, mesmo sem a perspectiva de estudar filosofia, eu já reparava que muita gente trazia a lógica para cima da mesa, trazia, dizia que isto não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, é um absurdo, principalmente na negativa, digamos assim, sobre assuntos que começou a ir a ver, pronto, no meio de uma conversa, seja o que for, a pessoa não sabia nada acerca do assunto. A pessoa não tinha informação nenhuma, no máximo tinha alguns preconceitos, estereótipos, seja o que for, teorias, ideias, ideologias, espiritualidade, reencarnação, extraterrestre, seja o que for, aquelas assuntos mais polémicos ou mais difíceis de lidar, por mexer com o sistema de crenças de uma maneira ou de outra. E eu reparava que as pessoas traziam lógica para cima da mesa sem não sabiam nada acerca do assunto, muitas vezes. Mas se a conversa se prolongasse, e conversa, não estou a dizer discussão assim, acesa, ou seja o que for, conversa. Se a conversa se prolongasse, notava-se que as pessoas não sabiam muito acerca do assunto. Eu também nunca fui muito assim de uma pessoa para falar ou impor ideias ou algo do género. Sempre fui uma pessoa mais introvertida, digamos assim. Gosto de respeitar opiniões diferentes. Até porque eu gosto que respeitem a minha. E eu reparava que as pessoas traziam a lógica para cima da mesa, às vezes não sabiam nada acerca do assunto. Tinham muita convicção acerca do assunto, mas não sabiam nada acerca dele. Uma pessoa ia a ver, não sabiam nada acerca dele. Não tinham pesquisado. A questão, nós somos ignorantes no sentido geral, não somos ignorantes acerca de mil e uma coisa. Mesmo sendo especialistas, por exemplo, numa área, seja ela qual for em específico, nós continuamos a ser profundamente ignorantes. Há muita coisa para descobrir. E eu reparo, ainda reparo, que há pessoas que têm muita convicção acerca de uma coisa, levantam a bandeira profundamente acerca de uma coisa e vão ver e não sabem nada acerca do assunto. E houve uma situação sugiro que pesquisem, porque eu não posso aprofundar tudo no vídeo, do efeito Dunning-Kruger, que trata, no fundo, é uma questão de metacognição, é a incapacidade ou dificuldade da pessoa reconhecer a própria ignorância, reconhecer a própria incompetência. Às vezes a pessoa não sabe nada acerca do assunto, mas cria uma ilusão. É inconsciente, a pessoa não se apercebe. Por isso é que é a questão da metacognição. A pessoa tem dificuldade mesmo em reconhecer que não sabe. Há ali alguma coisa que se passa e a pessoa tem dificuldade de reconhecer a própria ignorância, a própria incompetência acerca do assunto. Uma coisa é eu estudar profundamente um assunto, tenho alguns conhecimentos acerca dele e poder ter alguma convicção, digamos assim, desde que ela não gere bloqueios e pegos intelectuais, desde que ela não gere de alguma forma conservadorismo intelectual inconsciente. Outra coisa é eu não saber nada acerca do assunto, não pesquisar nada sobre o assunto, seja qual for o assunto. Não pesquisar, não estudar, não investigar, nada, não há nada. Mas eu tenho muita convicção acerca dele. Isso é um problema que pode até tornar-se sério. Porque às vezes eu posso rejeitar a priori um assunto que, se eu acreditasse nele, ou se eu me abrisse intelectualmente ou consciencialmente para o receber na minha consciência, digamos assim, ele poderia contribuir para a minha felicidade. Portanto, às vezes não é só uma questão de ignorância, da minha relação com a ignorância, ou da minha relação com o conhecimento, também é da minha relação com a felicidade e ou infelicidade. Porque às vezes não é só a questão de um conhecimento per si. É um conhecimento que poderá ser felicitário. Que poderá. A priori eu não sei, porque muitas vezes também não me abro para conhecer. Eu tenho bloqueios em bloqueios intelectuais, tenho toda uma formação, uma formatação que eu recebi dentro do meu contexto individual de vida desde que nasci, digamos assim, e nunca me abri ou não me abro para deixar entrar novos conhecimentos, novas experiências, novas informações, seja o que for. Então fico preso à mesmice,
preso até, como eu costumo dizer, a um círculo vicioso da infelicidade. Também fiz vídeos a falar acerca disso. Também falo acerca disso em várias obras minhas, nomeadamente Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Portanto, onde é que está o enquadramento da lógica? Nós trazemos a lógica para cima da mesa com juízes lógicos, não tem sentido nenhum, isto tem lógica nenhuma, isto é um absurdo, principalmente negativa, as pessoas usam isso, e vai saber, não sabem nada acerca do assunto. E foi nesse enquadramento que eu criei os princípios fundamentais da lógica, que é uma espécie de macrológica. Em vez de ser uma micrológica que estuda argumentos, a relação entre premissas e conclusão, seja o que for, que também é importante, é muito importante, uma pessoa quer analisar a lógica formal, informal, seja o que for, achei importante criar uma. Ou saiu, simplesmente criei naturalmente uma teoria da logicidade, digamos assim, porque isto é uma questão da logicidade, uma macrológica, que seja abrangente. Por exemplo, se eu tenho a teoria da relatividade, aquilo tem uma logicidade própria. Eu só posso afirmar que ela tem sentido ou não tem sentido. Isto é muito relativo, claro, isto é muito abrangente, complexo, mas vamos tentar ter uma linguagem mais simples para passar a mensagem que eu quero transmitir. Eu só posso saber se ela está sustentada logicamente e até empiricamente se eu conhecer a totalidade, digamos assim. Claro que conhecer a totalidade pode ser muito complexo, porque as coisas são complexas. Uma realidade simples é uma coisa, uma realidade muito complexa, que envolve muitas realidades, muitas relações, pode ser mais difícil. Mas a priori eu tenho de admitir a possibilidade dela se poder, pelo menos enquanto possibilidade, sustentar pela totalidade. Então, esse é o princípio da sustentação pela totalidade, é o último princípio, digamos assim, destes três princípios fundamentais da lógica que eu criei. Um sistema lógico, a priori, precisa ter diversidade elementar, esses são os princípios, o princípio da diversidade elementar, precisa ter diversos elementos, precisa ter congruência correlativa, os diversos elementos precisam ter congruentes na relação entre eles, digamos assim, e sustentação pela totalidade, que envolve a sustentação pela totalidade relativamente à congruência correlativa, relativamente aos diversos elementos. Portanto, está tudo relacionado. E quando é que eu sei a sustentação pela totalidade? No sentido prático, no sentido da realidade, digamos assim, pode ser muito difícil, dependendo do contexto. Só que muitas vezes, esta que é grande, estes princípios fundamentais da lógica que eu criei, eles servem, entre outras coisas, principalmente para lembrar a nossa ignorância, principalmente antes de fazermos juízos lógicos. Porque se eu estiver sempre em contacto com algum assunto, teoria, ideia, ideologia, que poderá envolver mais argumentos ou menos argumentos, seja o que for, se eu admitir a priori que eu só saberei se ele tem verdadeiramente lógica ou não, se eu conhecer a sua totalidade, porque a priori ele sustenta pela totalidade, eu vou ter muito mais cuidado e vou evitar a precipitação intelectual, vou ter mais prudência intelectual antes de realizar um juízo lógico, principalmente com muita convicção, dizendo que tem sentido ou não tem sentido, que é um absurdo ou não é um absurdo, tem lógica ou não tem lógica. Portanto, estes princípios fundamentais da lógica, eles servem principalmente para contrariar, entre outras coisas, o efeito Dunning-Kruger. Para me lembrar todos os dias, antes de eu criar eu falo isto até nos cursos que eu dou. A partir do momento em que uma pessoa tem conhecimento disto, antes de eu realizar um juízo lógico, dizer que algo tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é um absurdo, tem lógica ou não tem lógica, eu tenho de admitir a mim mesmo, tenho que ter este processo de autoconsciência, admitir a mim mesmo que poderei não saber nada acerca do assunto. Portanto, a ideia é eu envolver-me num processo de consciência, de conhecimento, de estudo, de investigação acerca do assunto. Teoria, ideia, ideologia que poderá, se é para falar acerca de lógica, que poderá ou deverá ter, pelo menos para entrar dentro do enquadramento da lógica, argumentos de uma maneira ou de outra. Tem de haver apresentação de argumentos. Ou tenho de descobrir argumentos ali, implícitos ou explícitos, de uma maneira ou de outra. Até para identificar eventualmente falácias. Portanto, formais ou informais, seja o que for. Portanto, eu tenho de reconhecer a minha ignorância acerca dos assuntos. Este é o primeiro passo. Por isso é que eu começo na obra Filosofia da Ignorância, antes de me pensar na adequada, digamos assim, em primeira instância, uma instância anterior, eu pensar, digamos assim, a relação adequada com o conhecimento, eu tenho de pensar a relação adequada com a minha ignorância. Eu tenho de aprender, cada um de nós tem de aprender a relacionar-se com a sua ignorância, de forma saudável, de forma positiva, de forma construtiva, potenciando a abertura consciencial, a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais, digamos assim, outra vez. Estou a repetir muito, digamos assim. Portanto, temos de nos abrir intelectualmente. Temos de nos abrir consciencialmente. E temos de admitir a possibilidade, isso é muito importante, e às vezes de podermos não saber nada acerca do assunto. Às vezes é só preconceitos, estereótipos, seja, foi sempre mais fácil, até em questões cerebrais. Gasta-se menos. Os preconceitos e estereótipos são é quase uma questão de sobrevivência cerebral, digamos assim. Uma pessoa até gasta menos energia. O preconceito e o estereótipo é fácil. Nem tem de gastar energia para pensar. É tão fácil acreditar em preconceito e estereótipo.
Agora, movimentar-me, digamos assim, contrariar esta tendência do preconceito e estereótipo, isso é outra coisa. Envolve investimento de energia, de recursos, seja o que for, em termos intelectuais e não só. Portanto, tenho de admitir a minha ignorância. Às vezes é muito importante eu admitir estes princípios, ter estes princípios fundamentais da lógica em mente, admitir tudo enquanto possibilidade lógica, a priori, para depois, porque se eu já partir do princípio que algo não tem lógica, não tem sentido nenhum, é um absurdo, preconceituosamente, inconscientemente eu não vou dedicar tempo e energia para procurar conhecer, porque eu já parto do princípio que não tem lógica nenhuma, já trouxe a lógica para cima da mesa, para a priori rejeitar um assunto que possa ser desconfortável em termos intelectuais, por exemplo. Provoca desconforto intelectual, eu não me quero relacionar com o desconforto intelectual, portanto vou colocar ali um rótulo. Normalmente as pessoas trazem lógica para cima da mesa para colocar o rótulo do não tem lógica, é um absurdo. Assim arrumo o assunto e é mais confortável intelectualmente e sigo o meu caminho rumo a uma ignorância que não se resolve, digamos assim. E às vezes uma ignorância infelicitária. Aquela questão da filosofia budista, a causa do sofrimento é a ignorância. Uma das grandes causas do sofrimento é a ignorância. Ignorância num sentido muito abrangente. Para o budismo é a ignorância, o apego, um apego que pode até alimentar a nossa ignorância e os desejos constantes. Portanto, sugiro o estudo da filosofia budista, é mesmo muito importante. Portanto, já estou a chegar ao tempo limite, digamos assim. Sugiro que subscrevam o canal, que vejam o resto dos vídeos, que acompanhem o meu trabalho, que partilhem, ponham like, porque é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Se acompanharem o meu trabalho, se gostarem dele, se julgarem aquilo de uma forma ou de outra, contribui para a vossa consciência e felicidade. Ajudem, contribuem para ele, ajudem, partilhem, ponham like, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas. Tenho vários livros publicados em formato de papel e em formato digital, eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Tenho vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, adequada à vida de cada pessoa. O contexto do conteúdo dos cursos são sempre adequados à pessoa que eu estiver a dar a aula. Portanto, pesquisem isso na descrição do vídeo no YouTube. Reflitam-se acerca deste tema. Se quiserem se aprofundar este tema, tenho várias obras publicadas acerca dele. Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Filosofia da ignorância é que aborda mais. Filosofia da ignorância também. Reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Aborda profundamente. É a obra que tem mais, que eu trato mais esta questão da lógica. Fica aqui mais uma reflexão filosófica sobre a felicidade e sobre a consciência. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.